Segunda conferência profética, tempo de florescer, confirmado apóstolo Edael Johnson. Deus está dizendo, eu não sou Deus que fiz a promessa. Qual foi o dia que eu te deixei? Qual foi o dia que eu perdi uma batalha? Eu estou dando uma ordem para a macumbeira chamada Silvana tirar o teu nome daquele lugar, Téria. Era para alguém estar dando glória, mas tudo bem. Aquela mulher que mora lá na rua e tu sabe quem é, que está fazendo de tudo para destruir a tua família, o anjo está dando uma navalha cheia, está dando a ordem, está dizendo: tira o nome da família Souza de lá, porque está tendo milagre. Você vai dar glória ou vai deixar para Deus? Fala para ela contar os dias, porque a tempestade se acalma hoje. O vento forte, diz o Senhor, fala para ela ficar em paz. A morte está sendo paralisada. O que quebrou será refeito. As malas que passou indo, vai passar voltando. Se eu fosse alguém, estava dando glória, mas tudo bem. As malas que passou indo embora, vai passar voltando. Deus está dizendo: eu vou mandar aquele homem voltar. Eu vou mandar. Eu estou dando ordem para a pomba gira. Tira a mão dele, porque ele é teu, diz o Senhor. Meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno, aqui apóstolo Edael Johnson, falando da alegria e do privilégio que eu terei de estar com vocês em Cafelândia, no dia 6, 7 e também no dia 8 de setembro, nessa segunda conferência profética, juntamente com meu amigo pastor Nambala e a pastora Divina, na Assembleia de Deus em Cafelândia. Será incrível, serão 3 dias do sobrenatural. Eu quero olhar dentro dos teus olhos, ser boca de Deus e profeta para a tua vida, porque entre a boca do profeta e o coração de quem crê, há sempre um destino profético. E nessa ocasião, eu quero ser boca de Deus e dizer que Deus vai mudar o rumo da tua história. Te aguardo na ponta do altar, será extremamente sobrenatural. Não perca por nada. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Segunda conferência profética. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Eu estou bem, sou a irmã Graziela. Hoje eu tenho 2 convidadas mais que especial, a missionária Andréia e a irmã Regina. E elas têm um testemunho lindo para nos contar. Compartilha, comenta, vamos compartilhando a live. Roda a vinheta, produção! Irmãos, a gente está com a missionária Andréia. E missionária Andréia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A irmã Regina, tudo bem, irmã Regina? A paz do Senhor. Tudo bem, boa noite, paz do Senhor. Amém. Missionária Andréia, vamos começar com a senhora. Eu gostaria de saber quem é a missionária Andréia. Conta um pouquinho da sua história para nós. Boa noite. Bom, a missionária André é uma serva do Senhor.
privilégio da gente servir a Deus, ter um chamado de Deus, aprender a ser forjado pelo Espírito Santo, aprender a ter comunhão com Deus, entender as nossas limitações, as limitações dos nossos irmãos. Então, é uma pessoa que está em constante aprendizado, né? As pessoas acham que a gente sabe tudo, mas nós não sabemos nada. Morremos aprendendo. E é isso. Mãe de 4 filhos, né? Esposa de um marido há quase 30 anos. Filha de uma missionária também. Sou de uma família evangélica. Nós somos bastante. Temos um legado. E vim de São Paulo, não sou daqui. Mas é isso. Basicamente, o que eu sou é o que o Senhor quer que eu seja todos os dias, melhorando cada dia. Irmã Regina, conta pra mim, quem é a irmã Regina? Tem filhos? Conta um pouquinho da sua história para nós. A minha história, que história. Sou casada, mãe de 2 filhos, né? Resido em Cafelândia há muitos anos, praticamente sou filha de Cafelândia. Hoje sou evangélica, né? Não vim de lar evangélico, vim de um lar com misturas de religiões, mas graças a Deus encontrei Jesus e hoje me encontro na presença do Senhor, né? A parte da minha família também. E sou muito honrada a isso, como diz, vim pela dor, não pelo amor, o que é difícil, mas graças a Deus, eis-me aqui, Senhor, né, para acrescentar o que eu aprendi, aprendendo cada dia mais. Tenho 2 netos, né, uma filha também que conheceu ao Senhor Jesus, depois foi para o mundo, apanhou no mundo, reconciliou com Jesus, tornou-se aí, agora, graças a Deus, está de volta. E é isso. Sou muito, assim, grata a Deus por tudo que eu tenho, né? E, assim, pelo bem que eu tenho na cidade, porque o meu maior bem é o quê? O carinho das pessoas, principalmente das crianças, né? Porque se perguntam quem é a Regina, não vão saber falar. Quem é a tia Regina? Todos conhecem, e isso é um privilégio que o Senhor me deu, né? E durante o transcorrer das nossas conversas, eu falei claramente a respeito disso. Amém, amém. Missionária, a senhora me disse que nasceu em um berço evangélico. E a minha mãe foi desbravadora. Ela foi para uma cidade, ela educou, lecionou para todo um vilarejo e, paralelamente, ela também disseminou a semente do Evangelho naquele lugar, onde ela é filha da casa, né? Chama Pedras de Maria da Cruz. Eu não sei daqui, mas de São Paulo fica 1.200 quilômetros. Depois de Montes Claros, norte de Minas, quase fronteira com Bahia. E minha mãe é de lá. E minha mãe veio para Jesus. Minha avó era católica, filha de Maria, né? Então, é uma família que sempre foi religiosa. E quando a minha mãe foi batizada aos 15 anos, minha avó já era evangélica. Meu avô, toda a família. Minha mãe batizou e, assim, minha avó sempre contava para a gente que ela, quando desceu as águas e ela subiu, ela teve o batismo com o Espírito Santo. E uma pomba pousou sobre o ombro dela, né? Então, minha avó tinha muito orgulho disso. E contava para a gente, né? Nós temos... minha avó é uma mãe de 7 filhos. Né? Então, você imagina, todos casados, todos teve netos, tem bisneto. Minha avó tem pouco tempo que faleceu, mas
faleceu tataravó. Então, é uma família grande, a gente vai caminhando para Jesus, todo mundo trabalhando nisso, né? Não são todos, mas a grande maioria, mais de 50% está na igreja hoje. E aí eu sou segunda filha da minha avó, que é minha mãe, a missionária Naí, todo mundo conhece. E eu cresci vendo a minha mãe trabalhar para Deus. É uma coisa para a gente natural. É como levantar, ter que trabalhar, cuidar da casa, para nós é natural. Deus foi assim extremamente bondoso conosco, porque a gente, quando vai evangelizar, a gente vê alguns lares com alguns problemas que parecem comum para a sociedade, né, irmã Regina? Mas para nós não. E meu pai era um pai católico, né? E a gente nunca teve divergência, nunca teve problema. Meu pai, quando minha mãe fazia doações, fazia compra e tudo, sempre ele entendia. Era uma coisa que a gente via que entendia que precisava ir ao próximo. Então, eu fui criada desde casa, os meus pais acolhendo tanto família como vizinho, né, os parentes mais distantes, pessoas que não conhecem, amigos de trabalho. Né? Minha mãe, a gente também vem de uma família, minha mãe aposentada, a irmã Regina, aposentada, trabalhou anos, né? Porque a gente também aprendeu que a gente não vive de obra, a gente abençoa a obra. Então, a gente, toda essa doutrina que eu e minhas irmãs têm é de lar, não é só de igreja, não é só de escola dominical, é de testemunho de vida, da gente ver a minha mãe trabalhando nisso. E aí a gente acaba casando, fazendo a mesma coisa em casa, né? Eu tenho 4 filhos, a minha irmã também tem. A minha irmã caçula ainda não tem filho, mas ela doutrina os sobrinhos. Então, é assim, meia mãe. E assim a gente caminha. É dessa maneira que a gente faz. A gente trabalha por amor à obra, por temor, né? Por saber que o Senhor ele é longânimo, mas ele também é justo, né? E a gente vai dar conta de tudo que a gente fazer aqui, de tudo. Então, para nós, minha família, a família da minha mãe, né, que o legado é dela, para nós é normal. Eu vejo, às vezes, eu fico um pouco chateada quando as pessoas ficam incomodadas, às vezes, que a gente fala, eu vim de ler o evangelho. Isso não é privilégio acima de alguém. É que eu tive o privilégio de cair numa família, de nascer numa família que já vem do berço evangélico. Isso não me dá direito de ser melhor do que o meu irmão, que foi vindo igual a irmã Regina, falou que veio pela dor, outros vêm até pelo amor. Isso não é privilégio, porque o céu é para todo mundo, para todos aqueles que aceitam Jesus. Mas eu tive esse privilégio, né? Como Salomão nasceu de Davi, outros não. E nem por isso não é só Salomão que vai entrar no céu, né? É isso. Irmã Regina, a senhora me disse que a senhora veio para Jesus pela dor. A senhora pode me contar um pouquinho mais sobre isso? Sim, a minha história evangélico se torna quase a mesma história, porque o meu avô também teve um problema de saúde seríssimo, foi onde ele aceitou Jesus e ele lia a Bíblia direto e falava assim para a gente, vocês um dia ainda vão ser do Senhor. E eu falava assim para ele, imagine, pô, eu andar com esse tijolão embaixo do braço, e ria, eu e minha prima. E fomos as primeiras a aceitar Jesus. Então, eu tive um problema de saúde seríssimo, mas seríssimo mesmo, que aos olhos dos homens era impossível a cura. Foi tão sério assim que não foi possível diagnosticar a causa que levou a tal patologias. E aí eu comecei a inchar muito, ficar muito doente, procurava médico, o médico não descobriu o que era, e ficava internada e fazia exames às vezes dava alguma coisa, ao mesmo tempo dava tudo perfeito. Foi assim, uma coisa que aos olhos dos homens não tinha explicação, né? E
nesse meio tempo, assim, eu clamava muito a Deus. Tinha hora que eu questionava a Deus, né? E as pessoas oravam muito, era católicos, evangélicos, todos, né? Então foi assim momentos difíceis. E então pastores iam me visitar nos hospitais, oravam, né? As pessoas oravam. E como eu disse, assim, o que me alegrava muito, né? Que eu dava aula, então as crianças mandavam mensagem confortantes, falando de Deus, e isso me confortava muito, né? Então foi um período assim tão difícil, e nesse período Deus me deu o privilégio, com tudo que eu passava, Ele não deixou com que eu percebesse que o caso era gravíssimo. Eu sentia que eu estava no hospital porque eu estava inchada e teria que desinchar. Quando, na verdade, os médicos já haviam desenganado minha família. Não tinha mais o que fazer, era tentativas e erros. Então, fazia exames, vamos tentar tal medicamento. Se ela sobrevivesse, a gente tenta uma outra coisa. Então, era assim, era como uma cobaia. Cada vez um experimento, né? E tudo era muito complicado. Aí teve uma vez que, assim, a solução agora é uma biópsia. E para fazer essa biópsia, não podia tomar um determinado medicamento. Olha como o trabalhar de Deus. Aí tentou essa biópsia. Perante a lei dos homens foi impossível, porque até deputado, tudo entraram pelo meio para tentar essa biópsia lá em Bauru, e lá não conseguia. Então, assim, era só oração mesmo para que Deus tivesse misericórdia. Aí chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Aí o médico falou, vamos tentar, vamos passar essa medicação. Se ela aguentar os 3 dias, ela sobrevive. Aí conseguiu. Aí do nada, olha o trabalhar de Deus. Ligaram de Bauru que havia um cartão meu no hospital estadual. E eu nunca havia passado pelo hospital estadual. Nunca havia passado. Aí foi onde conseguiu essa biópsia, que também deu inconclusiva. Então, se eu estou aqui, é um milagre de Deus, porque, assim, tomo medicamentos, eu tomo mais de 32 comprimidos por dia. E, assim, e graças a Deus, hoje eu caminho, faço meus afazeres devagar, mas faço. Então, aí eu pude ver o trabalhar de Deus tão grande na minha vida. Então, aí foi onde eu me converti verdadeiramente ao Senhor. Eu já havia me convertido antes, mas era um pé cá e o outro lá. Mas depois de todo esse sofrimento, de tudo que eu passei, só quem conviveu comigo sabe o que eu passei. Teve época que eu estava inchada, teve época que eu parecia um zumbi andando. Mas assim, você olhava em mim, você não via uma pessoa. Não sei nem te explicar o que eu parecia. Era assim, era uma imagem horrível, horrível mesmo de se ver, né? Então, mas Deus foi tão misericordioso que transformou tudo, e assim, e houve a mudança em mim, não foi só vindo para Jesus, foi no todo. Então, assim, muitas coisas que eu não aceitava, eu passei a aceitar. Muitas coisas que eu não acreditava, passei a acreditar, né? Foi mudanças emocionais, mudanças familiares, mudanças em tudo. Então, é como fala, muitas vezes Deus nos manda algo, no momento nós não entendemos o porquê. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Senhor, o que eu fiz? Mas Ele tem um propósito. E eu creio que o propósito dele era esse, fazer com que eu me aproximasse mais dele, para que eu buscasse mais almas para ele através do meu testemunho de vida, de tudo que eu passei, e que ele me ressuscitou, porque foi uma ressuscitação, né? Se hoje eu estou aqui é pela honra e glória do Senhor.
E assim, e até minha família, né, pôde ver com mais clareza. E nesse meio tempo também, antes disso, como eu disse, eu aceitava Jesus, mas era um pé lá, outro cá. Nesse meio tempo, minha irmã foi para Jesus, meu irmão foi para Jesus, eles permaneceram firmes e eu caí fora. Assim, você é evangélica? Sou, mas sabe aquele evangélico? Tá um pé lá, outro cá? Mas depois de tudo isso, não tem como deixar esse Deus maravilhoso. E ele resgatou a senhora. É um milagre de Deus a vida da senhora hoje, né, irmã Regina? Um milagre de Deus E mesmo. com isso, a senhora pôde também resgatar parte da sua família, né? Porque eles aceitaram e continuaram a caminhada. Isso. Até minha mãe, né? Minha mãe também. Nossa, falasse... Ela não viu, ela chegava o sábado para ir pro forró. Sabe essas senhorinhas toda? Até hoje ela é vaidosa, mas em primeiro lugar, Deus, né? Até brinco com as pessoas assim, nossa, minha mãe é mais nova que eu, porque ela é vaidosinha. Mas só que depois de tudo isso, assim, foi até emocionante o dia do batismo dela. Mas isso foi quando? Depois de tudo o que aconteceu comigo. Então, Deus trabalhou nela também através do que eu passei, porque ela pôde ver que sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém, né? Que nós somos dependentes exclusivamente do Senhor Jesus. E trabalhando na obra dele, buscando a ele, é que nós conseguimos alguma coisa. Missionária Andréia, me conte, como que foi a caminhada de missões? Porque, como a senhora me contou outro dia, que vocês andavam, né, evangelizando. E eu gostaria de entender um pouquinho mais disso. Bom, Grazi, é complicado falar sobre missão sem isso na missão. Mas para isso acontece com a gente, precisa de um trabalhar, precisa de um forjamento de Deus, da mesma forma que aconteceu com a irmã. Porque a gente vai para a igreja porque a mãe vai, porque o pai vai, porque a tia vai, porque alguém convida. Eu nasci em berço, então para mim era como uma reunião em casa, era ir para a igreja. Mas há momentos na vida da gente que quando Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida, para a gente ter uma chamada, primeiro Ele te testa em várias áreas para saber se você vai quebrar ou se você vai permanecer. E eu, quando eu casei, né, com bem pouco tempo eu perdi um bebê e meio que fiquei assim, irritada com Deus. Como é que aí leva meu filho? 9 meses. Primeiro filho na barriga, menino também, né? Então não ia ser mãe de menina nunca. E assim, a gente fica muito, questiona, né, irmã? A gente questiona porque aquilo que dói, que rasga na gente, a gente não quer entender. Até porque a gente só pega aquela parte que nós somos filhos de Deus e Deus está ali para nos abençoar. Mas a gente esquece que há um propósito para ser verdadeiramente bem-aventurado, porque abençoar, Ele abençoa todo dia. O sol nasce, né, a chuva cai, as flores nascem, tem alimento da terra, porém, bem-aventurado é outra coisa, é ser abençoado todo o tempo, independente das tempestades que você passa. E eu não entendia isso. E eu fiquei assim, levei 2 anos, e aí veio o tratar de Deus. Porque o Senhor falou assim, agora eu vou tirar ela da sombra da mamãe, eu vou começar a dar lição para ela, porque eu quero forjar ela missionária também, mas ela precisa ter experimentos. E aí, durante 2 anos, teve uma hora que eu desisti, porque o médico falou que eu não podia ter mais filhos. E aquilo meio que me matou, né? E eu e meu marido, a gente foi caminhando, meio perdido. A gente ficou mais ou menos 2 anos assim, perdido. Não, a gente não sai da presença, mas a gente fica fraco, porque a gente ainda está sendo germinado.
Então, se você carpir um quintal e tiver uma semente germinando, você bater a enxada, ela arranca, porque ela ainda não tem raiz forte. Então, por isso que eu te falei, independente de ser de berço evangélico, tem uma hora que a semente tem que germinar a sua própria raiz. E eu estava com a raiz ainda engertada na mãe, nos tios, na avó. E Deus falou, vou tratar dessa pequenininha aí. E aí, passou um tempo, eu viajei com meu esposo, quando eu voltei enjoando. E eu falei assim, não é possível. Aqui, o médico falou, é mais fácil a gente acreditar no homem do que em Deus. E como eu ia bem, mas muito bem de vez em quando à igreja, então nunca quis ser por uma promessa do Senhor. Fui para a igreja. E um dia, um pastor, que já tinha sido meu pastor, a pastor da minha mãe, ele olhava para mim e ria. E eu não entendia aquilo. E eu falei, meu Deus, eu estou aqui sofrendo, né? Que a dor nossa é a maior do mundo. Sofrendo, e ele rindo. Nem falei com ele, fui embora. Aí meu marido falou, você está diferente. E a gente viajou, quando eu voltei, eu só queria água. Eu sou louca por Coca-Cola, mas eu só queria água, e olhe lá. Aí fiz o exame, estava eu, minha mãe e ele. Eu fui buscar o resultado do exame. Quando eu vi positivo, na mesma hora eu falei, eu tenho que voltar para Jesus. Porque eu não pedi. Aleluia. Eu não pedi, eu não fiz campanha, eu não movimentei a igreja, e ele por amor. Por amor. Então, tudo que eu fizer na terra, a gratidão que eu tenho por ele curar a minha madre, eu posso fazer tudo, viver mais 2, 3 vidas, que nós não acreditamos nisso, mas se tivesse, seria pouco. Porque eu tive meu filho e os médicos ficavam abismados, porque eu engordei 30 quilos. Eu sou daquelas grávidas que comem tudo, até o armário. E eu comi e fiquei enorme. Mas quando eu fazia o ultrassom, o Rodrigo estava gerado na metade da minha barriga. Porque a outra metade estava ferida. Tinha uma ferida no útero. E os médicos não entendiam. Até porque eles achavam que eu ia fazer cesárea. O Rodrigo não deu tempo nem de eu pôr no soro. E ele nasceu dormindo ainda, o preguiçoso. De braço aberto. O sono dos justos. Adorando a Deus. E eu fui para a igreja, mas assim, é um testemunho grande, porque o Senhor, ele curou a minha madre. Mas a gente é teimoso, Graça. A gente fica, e eu fui, e continuei morna, digamos assim. Continuei indo, assim, aquele crente metódico, vai no culto de quinta das irmãs, vai no domingo, e está tudo bem. Um dia eu estava cismedinho, numa tarde da bênção, lá em São Paulo. Eu estou olhando, e estava cheia, era uma irmã muito abençoada, uma missionária muito abençoada, dorme no Senhor. E eu estou lá, e eu estava passando enjoo, e eu falando, mãe, eu estou grávida. Minha mãe, tá grávida nada. Mãe, eu estou grávida, tá grávida nada. Eu falei, mãe, mas eu conheço meu corpo. Não, você é muito nova para conhecer o corpo ainda. Mãe, é fogo, né? Aí eu falando, fiz exame negativo, mas alguma coisa dentro de mim falava que eu estava grávida. Porém, o médico tinha visualizado um cisto um pouco grande e achou que era melhor eu tirar. Então, estava fazendo os exames e tudo, eu já estava perto de operar, e eu estou grávida, eu não posso operar, eu estou grávida. Todo mundo achando eu doida. Meu marido, então, a gente estava passando um aperto, ele trabalhando, ganhando pouco, ele falou assim, até parece que você vai ficar grávida justo nessa hora. Não tem dinheiro para fralda, né? Não tem. E aí eu falei assim, não, mas eu tô. Fui lá, tô vendo a moça pregar na tarde da bênção, uma moça novinha. Eu já estava perto dos 30. E ela lá prega, e eu assim, eu falei, Jesus, que bonito. E a igreja descia o Espírito Santo. Aquela coisa, sabe aquela coisa de campanha, coisa de congresso, que a gente fica... E eu falei, meu Deus, e ela prega, e andando para lá e para cá. E do nada, eu estava sentada no penúltimo banco da igreja, e eu falava assim, nossa, não tenho um testemunho para dar. Não tenho nada para contar de mim, né? Uma coisa assim. Olha para isso. E eu falei assim, essa menina prega igual minha mãe, né? Minha mãe, quando prega,
o céu abre, derrama as bênçãos, vem cachoeira, vem anjo, vem... E eu olhando assim, e ela pregando, eu falei, meu Deus, queria tanto pregar, assim, ter um testemunho meu para contar. Mas, graças a Deus, eu era menina ainda, mas eu estava querendo contar o testemunho para ver o movimento da igreja. Eu nunca perguntei para Deus qual é o preço que aquela moça estava pagando para ela estar daquele jeito. Sendo usada, poderosa, estava realmente sendo. Porque, né, missionária, muitas vezes, te interrompendo, as pessoas elas querem o dom, mas elas não conseguem entender o preço que a gente paga, o preço que carrega, que muitas vezes ele dói na alma. Corta, não é só na alma, não. Corta, e se a gente não estiver preparada, começa a ter certas retaliação pelo falta de preparo nosso, né, na caminhada, e a casa da gente, se a gente não está preparada, pensa na nossa casa. E aí a gente põe tudo culpa do inimigo, mas às vezes a gente deseja coisas que ainda não estamos preparadas ou não é para nós, né? E eu olhei aquilo e falei, tá. Aí passou a missionária que dirigiu o culto, chegou perto de mim, muito amigo da minha mãe, irmã Andréia, Deus vai te dar um testemunho de vida, de carne, de tudo, mas a irmã esteja preparada. Saí salpicando da igreja. Jesus, ai, que beleza, né? A gente não sabe como o pai trabalha. Aí eu fui, passei mal a noite inteira naquele dia, no final do culto, que era tarde. No dia seguinte de manhã eu cismei. Eu falei, olha, daqui 2 dias eu vou operar. Não vou. Vou no médico. Hoje, meu marido, você é muito teimosa. Eu falei, mas eu vou. Fiz ultrassom, 2 meses de gravidez. Aí eu falei assim, fiquei feliz, estou grávida, fui curada pelo Deus deu a cura e veio o Rodrigo, então está tudo certo, normal. Fiz no 3º mês de gravidez, porque eu descobri que já estava no 2º. No 3º mês de gravidez, o médico fala assim, mãezinha, a gente vai ter que operar. Como assim operar? A gente vai esperar a sua gravidez firmar 4 meses. O cisto está crescendo muito. Vai apertar o cérebro da criança. E vai poder dar sequela para a criança. Não eu não tenho certeza se a gente vai conseguir, depois da cirurgia, ter um feto, uma gravidez normal. E se ele vai nascer normal. Mas a gente tem que fazer. Eu fiz essa cara de estranho que você fez. Eu falei, mas como assim? Eu grávida, vou fazer uma cesárea. Deu 4 meses, fiz a abençoada da cesárea. Fiz a abençoada da cesárea. E abri, tirei o cisto. Não deu tempo de descolar o cisto do ovário. Então, tiraram o ovário e o cisto esquerdo. Me fecharam com 17 pontos. Você grávida? Eu grávida. Eu vi o Mateuzinho, o seu querido. Eu vi porque eu pedi para não deixarem eu dormir, porque eu temi. E aí eu vi a cesárea abrindo no espelho. Abriram, tiraram o cisto, o ovário e me fecharam. Aí veio onde Deus veio trabalhar. Eu fui parar na UTI. Jesus. Fiquei 2 dias porque eu tive reação da RAC. Foi quando eu descobri que eu sou alérgica a essa anestesia. E eu fui para lá. E fiquei sozinha no isolamento lá. E o Mateus cismou de mexer. Eu sentia o Mateus mexer, mas eu não sentia a sensibilidade do resto do corpo. Eu fiquei mais de 24 horas com o corpo ainda adormecido, pós-cirurgia. E aí, eu deitada, eu chorava, porque eu não conseguia me mover. Entrou uma equipe médica, na beira da minha cama, falava assim, olha, vamos dar injeção assim, 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 porque nós temos que salvar ela, porque ela é nova, ela pode ter o feto, o Mateus já era feto. O feto vai morrer mesmo, não vai aguentar tanta medicação, e ela vai ter a possibilidade de ter outro filho depois. E eu querendo falar,
E eu não podia, não conseguia, a boca não movia, nada movia, a lágrima Falar caía. que ele havia mexido. Que ele estava mexido, que estava tudo bem, que eu estava bem. E por eu não conseguir me comunicar, eles achavam que eu estava imersa, que era dali por fim. E eu tentando falar. Eles me deram a medicação, umas 3 medicações na minha perna direita e saíram. E minha perna inchou na hora. E eu comecei a chorar, e eu falar, Deus, por que eu estou passando isso? Eu esqueci, tu tá oculto. E eu tô lá, conversando com Deus. Aí uma mão abre, como se fosse uma janela. Aleluia. Na parede. E me fala todas as coisas que Deus podia ter me livrado de obra de feitiçaria. Revela quem, onde, como e o porquê. E aí um anjo chega perto de mim e fala assim, não fala quem é, aonde foi. Só conta o que você viu. Quando você estiver diante dessa pessoa, a pessoa não vai acreditar que eu vou dar vida. Vai gritar, vai te sacudir e vai desmaiar. Daí você vai poder contar, porque o efeito vai ser o milagre dentro da tua casa. E eu fechei minha boca. E eu passei os 9 meses. Mateus nasceu de parto normal, mas perto de eu chegar do parto, já perto, eu já mãe patrocinando, vai no aniversário, insistindo, eu não querendo sair de casa. Meu marido falou assim, vamos, é meu primo, tudo é sua família. Eu fui. Quando eu chego lá, a pessoa estava, gritou, me sacudiu e desmaiou. Como eu já tinha contado a história para o meu esposo entendeu que era o sinal. E foi quando o meu esposo firmou com Jesus. Então, assim, eu tive que ter testemunho. Aí eu entendi, quando eu cheguei, passei o parto e tudo, estava na casa da minha mãe, chegou um mocinho jovem. E ele chorava, bem branquinho, chorava e falava assim, meu Deus, como que eu vou entregar? Eu falei, filho, pode entregar. Aí ele falou assim, Deus manda te dizer, você pediu para ter testemunho para contar. Agora você tem. Só que nunca mais vai ser na bênção, vai ser sempre na luta. Então a gente tem, Grazi, de saber o que a gente pede para Deus. Eu não sei, até hoje eu pergunto para Deus, Deus, eu era só do louvor, da bênção, de entregar a bênção, e eu me meti num lugar onde eu não queria estar, porque agora, não tem jeito, ele não me responde. A Bíblia diz assim, pedi, dar-se-vos-á. Mas a Bíblia também nos ensina que a gente não sabe pedir. Então a gente tem que primeiro, Senhor, eu devia ter falado assim, eu queria pregar igual essa moça, eu queria ter testemunho, mas Senhor, é para mim? Né? É como você falou, eu pensei no glamour, né? Na coisa bonita de todo mundo ver, de estar na... Mas e no bastidor? E os bastidores, como que é? Não é? Dolorido. Irmãos, vocês estão gostando do nosso programa? Eu estou adorando. Testemunho forte da nossa irmã, né? Compartilha, comenta. Você que tem uma pergunta, pode nos enviar que a gente estará fazendo. E eu gostaria de te lembrar que amanhã, sexta-feira, a gente tem um abençoado culto, o culto das mulheres. Não só para as mulheres, viu? Venha, traga toda a sua família, convide alguém. Tem uma palavra poderosa para o seu coração. No domingo, culto da família. Você é nosso convidado. E a gente vai ter a nossa conferência profética. Roda a vinheta, pastor. Segunda conferência profética, tempo de florescer. Confirmado o apóstolo Edael Johnson. Deus está dizendo, eu não sou Deus que fiz a promessa. Qual foi o dia que eu te deixei? Qual foi o dia que eu perdi uma batalha? Eu estou dando uma ordem para a macumbeira chamada Silvana.
tirar o teu nome daquele lugar, Téria. Era para alguém estar dando glória, mas tudo bem. Aquela mulher que mora lá na rua, e tu sabe quem é, que está fazendo de tudo para destruir a tua família, o anjo está dando uma navalha cheia, está dando a ordem, está dizendo: tira o nome da família Souza de lá, porque está terminado. Você vai dar glória ou vai deixar para Deus? Fala para ela contar os dias, porque a tempestade se acalma hoje. O vento forte, diz o Senhor, fala para ela ficar em paz. A morte está sendo paralisada. O que quebrou será refeito. As malas que passou indo, vai passar voltando. Se eu fosse alguém, estava dando glória, mas tudo bem. As malas que passou indo embora, vai passar voltando. Deus está dizendo: eu vou mandar aquele homem voltar. Eu vou mandar. Eu estou dando ordem para toda gira. Tira a mão dele, porque ele é teu, diz o Senhor. Você vai... Meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno, aqui apóstolo Idel Jones, falando da alegria e do privilégio que eu terei de estar com vocês em Cafelândia, no dia 6, 7 e também no dia 8 de setembro, nessa segunda conferência profética, juntamente com meu amigo pastor Nambala e a pastora Divina, na Assembleia de Deus em Cafelândia. Será incrível, serão 3 dias do sobrenatural. Eu quero olhar dentro dos teus olhos, ser boca de Deus e profeta para a tua vida, porque entre a boca do profeta e o coração de quem crê, há sempre um destino profético. E nessa ocasião, eu quero ser boca de Deus e dizer que Deus vai mudar o rumo da tua história. Te aguardo na ponta do altar, será extremamente sobrenatural. Não perca por nada. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Irmãos, compartilha, comenta, e a nossa conferência profética será dia 6, 7 e 8 de setembro. Não perca, será abençoada. Comenta, compartilha, nos envia suas perguntas. Vamos perguntar para a irmã Regina. Irmã Regina, como que a senhora é conhecida na cidade? Me conta um pouquinho, como que é a irmã Regina? A irmã Regina é conhecida como a tia Regina. Se você perguntar quem é Regina, como eu disse antes, ninguém vai saber te explicar, mas perguntar quem é a tia Regina, todos sabem, né? É aquela tia Regina. Aí eles perguntam assim: nossa, mas ela ainda é brava? Porque é conhecida como a tia brava, mas aquela tia brava mansa, que tem muito amor, muito carinho para dar. Aquela mãe, sabe aquela mãe que o filho é terrível? Ela fala, ela bate, mas ninguém pode falar nada, ninguém pode relar a mão. Então eu sou desse jeito. Quando eu amo, eu amo. Então, até hoje, eu tenho meus ex-alunos como meus filhos, né? Eu sou, assim, uma mãezona. Até eu acho engraçado que uma época eu participei de um seminário na escola e tinha uma dinâmica para fazer. Então, vendava os olhos e a gente carregava a pessoa, né? E antes disso eu havia falado que eu me sentia mãe dos meus alunos. Aí só que a pessoa que a gente estava carregando não sabia nada. Aí quando vinha, tirava as vendas e perguntava qual a sensação que sentiu. Aí a moça ainda falou assim: a sensação que eu tive é que a minha mãe estava me carregando, aquela confiança, né? Então eu sou assim, eu procuro transmitir confiança e segurança. E é o que eu gosto de receber e também gosto de passar. Inclusive eu falo assim que todo esse meu jeito, esse meu carinho, meu carisma com as crianças foi algo assim que me surpreendeu muito nos meus momentos de dor muito difícil. Então, com todos os problemas que eu tive, eu não pude mais exercer aquilo que eu mais amava, que era lecionar, né? Então, eu tinha muita dificuldade, fui readaptada. Então, quando a gente é readaptada, a gente vai para onde precisa.
E eu voltando para a escola em que eu trabalhava quando eu fiquei doente, eu até me emocionei, que assim, no recreio eu estava com as crianças, uma aluninha veio e falou assim, professora, quando a senhora ficou doente, a gente todo dia orava para que a senhora sarasse, e Deus ouviu a nossa oração. Olha a senhora aqui conosco novamente. Nossa, aquilo foi assim, sabe? Então isso leva a gente a crer que Deus é tremendo e o que você puder fazer de bom, você faça, né? Nunca procure, assim, desprezar as pessoas. Então, eu nunca tive assim, ai, porque essa criança é lá do sítio. Ah, essa criança é isso. Não, todos são iguais. Perante Deus, todos são iguais. E desde que você faça com amor, Deus te retribui com amor. Eu creio que tudo o que aconteceu na minha vida foi o amor de Deus. Por quê? Porque eu sempre, embora eu não fosse evangélica, eu sempre fui temente a Deus e assim. E o que Deus requer de nós? Amor, carinho e compreensão. Sou meio estourada? Sou. Não vou falar que eu sou santa, sou 100%. Sou bocudinha? Sou. O que eu tenho que falar, eu falo. Assim, porque eu sou do tipo assim, se eu tiver que te falar, eu falo. Se você tiver que falar para mim, fale. Não fale nos bastidores. Porque eu tenho um ditado assim, é melhor uma verdade doída do que uma mentira fingida, né? Verdade. Então, é isso que eu procurava passar para minhas crianças, e é isso que eu recebi, e é isso que eu recebi também do Senhor, né? Depois de todas as lutas, Ele veio com a verdade. Qual foi a verdade? A cura, a restauração de alma, restauração de coisas que eu havia perdido, que eu achava que jamais encontraria. Irmã Regina, eu tenho uma pergunta para a senhora. Qual é o dia do nosso culto que a senhora mais gosta? O de ensino, a sexta-feira profética ou o nosso domingo da família? Olha, eu gosto do domingo da família, mas eu vou ser sincero, o domingo da família, para mim, às vezes, se torna triste. Por quê? Porque eu acho assim, o culto da família. Seria tão maravilhoso se toda a minha família estivesse aqui. Então, é o que eu oro muito a Deus, né? Que eu sempre falo, um dia eu ainda hei de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome do né? Senhor. Porque às vezes é muito triste quando você vai abraçar um familiar, você vê as pessoas abraçando e seu familiar não está aí. Então, é o mesmo caso da Ana Graziella. Então, nós duas nos completamos, nós somos como uma família, uma com a outra. Então, o culto que eu mais gosto é o de ensino, embora eu venha pouco, mas é o que eu mais gosto. Por isso que eu sou a favor do Ensinamento bíblico? ensinamento bíblico. Quando tinha os domingos, eu não faltava. O pastor é testemunha disso. Por quê? Com isso, de ensinamento, além de eu estar aprendendo, eu posso levar também para a minha família algo. Porque muitas vezes você leva, mas você não leva assim aquela coisa correta, por mais que você leia a Bíblia. E se você está aprendendo, você vai levar aquilo que você aprendeu. E é como disse, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai levando, você vai falando, você vai falando, você vai falando, vai lapidando a pessoa. Então você lapida, quando você é lapidado, você tem confiança e segurança para lapidar alguém. Como meu filho. Eu tenho um filho, eu sempre falo para ele, você é conhecedor da palavra. Ele não frequenta a igreja. Mas ele mesmo, ele já percebeu que outro dia ele ainda chegou para mim e falou assim, mãe, está difícil, mas eu sei, já foi dito várias vezes que ia chegar uma hora que eu não tinha para onde correr. O meu caminho era o Senhor, está chegando essa hora. Então eu creio que logo ele estará na casa do Senhor. E meu marido também, Deus tem muitas promessas na vida dele. Então, enquanto isso não chega, eu sou mais o culto de ensinamento. Oh, glória! Missionária Andréia, então, Deus te abençoou para quem não poderia gerar nenhum filho. Deus te abençoou com 4 meninos. Sim, com 4 meninos.
com 4 meninos abençoados, porque eu não tenho que reclamar deles. É lógico que a gente tem todo aquele trabalho de mãe, né? Mas todo mundo que me conhece, a Regina fala que ela é brava, eu sou brava e meia também. Eu sou um leão. Então, assim, a gente tem que fazer por onde? Porque não é só uma educação que a gente tem que ensinar para o filho. A gente tem que educar os nossos filhos para ser educado nos lugares aonde vai. E quando cristão, nós temos que dobrar isso, dobrar a cobrança, dobrar a vigilância em cima dos nossos filhos, porque eles têm que dar, além deles serem educados, que é uma obrigação de qualquer ser humano, eles têm que ser educados, porque nós servimos um Deus educado. Nós servimos um Deus que não faz arruaça, que não dá mau testemunho, que mandou o filho dele na terra para nos salvar e que andou com elegância. E ele não era um homem rico. Então, às vezes, as pessoas pensam que educação e elegância vem do dinheiro, não, vem da boa educação. Então, o que meus filhos são, enquanto eu morar debaixo do meu teto, a responsabilidade é minha. E eu, sendo cristã, se eu não ensinar o que eles têm que ser perante o Senhor, eu sou responsável pelas tragédias na sociedade, pelo desgaste dos professores na escola, pela falta de compromisso de um funcionário na empresa, tudo envolve. O lar sempre vai ser o centro de onde Deus trabalhar. Então, eu já sou uma leoa. O pai é mais manso. O pai é mais manso com eles. Mas eu sou. E até porque, eu estava comentando aqui com a Regina, o Leonardo, meu terceiro filho, também tudo no susto. O Leonardo, ele teve arritmia cardíaca no meu ventre ao 8º mês. E foi um parto induzido. E depois depois do parto, que foi natural, depois do parto ele ficou 12 horas na incubadora, porque ele estava gemendo, já estava roxo. E se não fosse uma abençoada, porque Deus, ele coloca anjos entre nós que a gente não sabe, vestidos de seres humanos. E essa enfermeira não era nem plantão dela, não era nem o momento dela estar lá. E ela passou, ouviu o Leonardo gemendo, voltou, olhou, viu ele roxo e levou. Então, assim, Deus, ele é tremendo em qualquer área. E o Rafa, né? O Rafa veio num momento muito crucial na minha vida. Tudo muito pesado. Tudo muito, tudo muito... Tem momentos da vida da gente que tudo... Eu costumo dizer assim, eu sento no quintal e espero o anjo destelhar tudo para ver se vai trocar o telhado. E aí a gente vê, porque não adianta. Você põe um telhado, uma telha, cai outra. Então você senta e espera. Porque você tem que prestar atenção no que Deus vai falar. Né? O cristão que põe todo dia a sua vida no altar, ele tem que entender que todas as provas, ainda que seja uma maldade, um dardo inflamado, uma feitiçaria, uma macumbaria, né, uma difamação, tudo isso, qualquer coisa que seja da ferramenta humana ou que seja a adversidade que o inimigo coloca na terra, tudo é para nos melhorar. Tudo conspira para o nosso bem, porque a nossa vida está na mão do Senhor. E o Rafael também, o meu caçula, tudo no desespero. O Rafael eu estava nessa fase muito difícil, bastante, né? Tudo criança, aquela escadinha em casa, e só o sangue do cordeiro. Eu olhava, eu chorava, eu falava, mãe, eu não vou aguentar. Eu tive 5, eu falei, mas a senhora é forte, eu não vou aguentar, não vou superar isso. E momentos assim, etapas da minha vida que eu passei, em outra hora eu conto, que eu achei que eu não ia aguentar. E Deus sempre falando assim, não corre nas suas irmãs, não corre na sua mãe, não porque elas são ruins, porque elas iam dividir a prova comigo. E às vezes é aquela história da borboleta. Se você vai lá e tira a larva do casulo, ela vai ter as asas lindas, mas as asas sempre é maior do que o corpo da borboleta. E ela não vai conseguir, se ela não passa pelo casulo, ela não sustenta as asas. E a gente tem que sustentar as nossas provas, né? Então, foi isso. E o Rafael foi um milagre também. Era parto normal,
aí entrei em trabalho de parto, fui sozinha, que eu achei que era só um dia. Cheguei lá e já estava para nascer, não nascia nunca. Aí foi descobrir que ele estava com o cordão enrolado no pescoço, no pé direito e no braço esquerdo. E brincando de estrelinha no ventre, assim, aberto. E aí a médica passei, não podia fazer a cesárea por conta da hack, mas Deus foi magnífico, colocou um outro anjo, segurou a minha cabeça, porque eu tenho queda de pressão automática. E segurou a minha cabeça o tempo todo e ela cantava um hino. Oh, glória a Deus. Na minha cirurgia. Então, eu não passei mal por conta do hino. Oh, Porque o Deus é Senhor falou. maravilhoso. E meu marido entrou no quarto e eu falei assim, você viu aquela moça? Ele, mas que moça? Eu falei, mas aquela moça estava segurando minha cabeça. Ele, mas que moça? Não tinha Era um ninguém anjo. segurando na sua cabeça. E ela cantava o hino. Oh, glória. Né? Deus Ela é maravilhoso. Maravilhoso. E o meu filho nasceu perfeito. E foi. E quando ele nasceu, tão mirradinho, eu até brinquei com a médica, eu falei assim, ó, tamanho da minha barriga, eu tenho certeza que não faltou mais ninguém aqui. Não ficou ninguém perdido? E Deus foi lindo. E ele foi, um dia na igreja, o Senhor falou assim, esse menino é a alegria que eu trago todos os dias, a porção da minha alegria na tua casa. Quando você olhar para ele, e ele sorrindo, você vai saber que sou eu. Oh, glória Ele a tem Deus. 18 anos. O Rafael, pouquíssimas vezes eu vi ele chorar. É sempre sorrindo, independente do que a casa tá, como o irmão tá, se tá, não tá. É Deus. Sabe quando você fala assim, às vezes quando eu estou meio tempo, eu falo, cadê o Rafael? Não que os outros não sejam bons, mas cada um tem o seu chamado. Mateus é muito na dele. Rodrigo é também grudado. O Leonardo é o intelectual, sabe? Mas o Rafael é esse sorriso assim, tudo ele tá assim. Eu nem falo com ele, ele já tá assim, com os dentes, a boca frouxa, né? Porque Deus é Deus, ele fala. Deus é maravilhoso. Não é? E aí meu marido pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, amada. Eu vou operar, porque esse seu milagre está brotando muito. É melhor então, parar por aqui. Mas por que ele fez? Temor. Foi me oferecido. Mas ele falou, aonde Deus põe a mão, ninguém toca. Verdade. Então ele teve temor do milagre que Deus fez. Mas é isso, meus 4 varões. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, meninas, bem rapidinho. Uma perguntinha com uma resposta bem rápida. Irmã Regina, qual é a sua personalidade da Bíblia que te inspira hoje? Jó. Jó, forte, né? E a senhora missionária? Elias. Meu Deus. O que é Deus para a senhora? Tudo. Para a senhora missionária? Inexplicável. Deus é por tudo, né? Não tem explicação. Dono de tudo, dono da minha vida, é o ar que eu respiro. Maravilhoso. O seu maior propósito hoje, irmã Regina? Minha família na casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. E o da senhora missionária? Meu esposo se reconciliar. Oh, glória a Deus. Como é importante. Com isso eu vejo como não é só importante para mim, mas para todos. Todos nós queremos ver a família no altar. Todos nós queremos que as pessoas possam vir a conhecer esse Deus que eu e vocês conhecemos. Eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. Mas Deus foi tremendo na minha vida, como foi na da senhora. São coisas que a gente não consegue explicar, são inexplicáveis. O deserto, ele vem, a gente passa, mas eu creio que a gente está sendo forjado para o amanhã. E no que a gente mais sofre hoje, o amanhã a gente vai curar as pessoas. A senhora acredita nisso, missionária? Eu acredito, porque o que cura não é a nossa intenção, é o nosso testemunho. Verdade. Se você testemunhar, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou contar, porque eu tenho vergonha, eu vou contar. Mas tem alguém ali que foi você ontem. Verdade. E alguém tem que ouvir que você passou e venceu, porque ele quis. Então, se é o mesmo Deus e você contando, alguém que era nós ontem vai falar assim, não, ela conseguiu, ela estava no meu lugar. Né? A irmã Regina estava no meu lugar.
A irmã Andréia, a irmã Grazi estava no meu lugar, sei lá, 2, 3 anos. Então eu vou conseguir, eu não vou. Ela chegou, eu vou chegar. E aí ela vai se curar, ela vai se levantar. Porque hoje as pessoas não contam testemunho. Tem vergonha ou da prova, ou tem medo de contar. Agora, se eu ter medo de contar bem a prova, como é que eu vou exaltar o Cristo que existe em mim, na tua vida? Não é assim? A gente não pode ter vergonha de contar. A gente tem que contar. Ele é tão soberano, ele é tão. A gente está aqui. Quantos livramentos Deus está dando para nós que estamos aqui? Verdade. Não é? Deus, ele faz coisas inexplicáveis na nossa vida. Que é assim, as pessoas costumam falar, eu não tenho nenhum testemunho. Como não? O fato da gente levantar, respirar, ver esse sol lindo, essa noite linda, já é um motivo, já é um testemunho. Um testemunho que a gente tem para contar para o próximo. Que às vezes, só de você abraçar, só de você sorrir, você já está alegrando o dia de alguém. Não é, irmã Regina? Verdade. Gosto muito de abraçar, eu tenho um problema com isso. Eu também. Tem gente que não gosta, Mas a melhor coisa é o abraço, né? mas não é? É Não o é melhor contato, do que você é ficar tudo. perguntando? Às vezes você olha para o irmão, você vai ficar... "Ai, não, abraça ela. Às vezes tem irmão, já aconteceu aqui, de irmão não querer muito abraço, porque e eu agarro, aí se aconchega, aí chora, aí fica tudo bem. Às vezes a gente precisa aquela água que fica parada, né? A gente não fica assim querendo que passa logo, às vezes é o choro engasgado, que coisas que a gente não pode contar, às vezes não é falta de confiança. Às vezes é que a gente nem consegue mensurar o que a gente está passando. Porque todo mundo passa. Né? O problema é que todo mundo passa e a gente precisa contar testemunho, porque testemunho cura, liberta, visita, né? É uma semente que bate o vento e vai levando. Olha, eu fiquei sabendo que a irmã Grazi teve uma vitória. Você viu, irmã Regina, tá andando. Menina, que Deus é esse? Não é assim? Deus, e ele faz. E eu mesmo me inspirei, porque eu costumo dizer, a gente tem que pensar bem, porque assim, sempre há alguém que se espelha na gente. Porque lá atrás, eu frequento igreja há 25 anos. Lá atrás, eu me espelhei em alguém. E eu costumo dizer que os meus atos, eu penso bastante, porque eu sei que sempre tem alguém, por menos que está se espelhando em você, está te olhando, está te admirando nos bastidores, porque isso aconteceu na minha vida. E realmente, a missionária, ela tem o dom de abraçar e fazer o choro da gente cair. Você que não teve a oportunidade de vir ao nosso culto, venha, porque o abraço dela te lava a alma. Mas sabe o que é isso? É pela necessidade. Quando você passa, você começa a entender. Minha mãe sempre fala isso. Quando a gente passa algumas dificuldades na vida, né? Igual eu estava contando para vocês no ensaio, que você entra numa casa evangeliza, se você olha no fogão e não tem panela, você já sabe que ali tem fome. Por quê? Porque às vezes você diminui a quantidade de panela numa época difícil, porque você tem pouco para dar para os filhos. Então, quando você passa, você identifica. Ah, mas crente não passa prova. Quem falou que não passa prova? A gente está na mesma terra. É a mesma inflação, é o mesmo governo, é o mesmo data de pagamento, é a mesma coisa. A diferença é que a gente sabe que vai passar, porque há um Deus que sustenta a gente. Verdade. Não é assim, irmã? Vai passar, você sabe que vai passar. Eles não sabem, então a terra fica no desespero, mas a gente sabe que vai passar. Irmã Regina, eu tenho uma pergunta para a senhora, de um telespectador, do nosso pastor Nambala. Ele gostaria de saber quanto tempo a irmã Regina tem de crente. Como foi a sua conversão? A senhora pode nos contar? Quanto tempo eu tenho de crente? Nossa, tem que olhar. São anos, hein? Se eu não me engano, eu me batizei em 92, mas nesse tempo eu me desviei, né? Então, são anos mesmo. Mas firme na presença mesmo,
uns 20 anos. Quem resgatou a senhora pela última vez? A gente sempre tem alguém que nos resgata na hora que a gente, da nossa maior necessidade, e a gente acaba criando um vínculo com essa pessoa. Olha, foi aqui na AD de Capelândia. Oh, que glória, não Sim, sabia. Porque quando eu fiquei doente em 2016, depois em 2021, novamente se repetiu todos os problemas, né? Nesse meio tempo veio a pandemia e eu não ia para a igreja. Aí depois passou a pandemia e eu não tinha mais forças para ir para a igreja. E algo que aconteceu que não vem ao caso agora, aí eu me afastei da igreja. Aí eu falei assim, vou visitar igrejas. Comecei a visitar igrejas, né? E até quando eu estava internada, uma enfermeira me citou dessa igreja que na época era na casa do irmão Mortari, né? Aí eu chamava um para ir comigo, não ia. Chamava outro, não ia. Eu não queria ir sozinha. Porque, assim, primeira vez que a gente vai, não conhece as pessoas, a gente fica meio arredio, né? Aí um dia eu falei para Ana Graziella, Ana, eu estou com vontade de ir lá naquela igreja da beira do rio. Vamos? Ela, vamos. Que ela também tinha vontade. Aí nós fomos. Graças a Deus fomos bem recebidos, né? Aí, na próxima vez, o pastor já perguntou se a gente queria reconciliar. Não pensamos duas vezes, né? Eu, no caso. Aí me reconciliei e de lá para cá, graças a Deus, estou firme na presença e espero continuar. Que Deus me dê sabedoria, discernimento, né? Para continuar firme na Glória a Deus. presença. Irmã Regina, fala para mim. Quem foi que convidou a senhora? Então a senhora não teve alguém que convidou, foi o desejo do seu coração de vir conhecer a AD Cafelândia? Sim, mesmo antes de ter a sede própria, desde quando era na casa do irmão Mortari, né? Meu irmão já havia ido, então eu chamava ele para ir, ele sempre me dava uma desculpa aí e saía de fininho. Aí quando eu estava internada, aí essa enfermeira comentou, mas sempre aquele desejo no meu coração. E eu já havia chamado a irmã Ana Graziella e não tinha dado certo. Eu me lembro que um dia eu a chamei, aí veio um temporal, nós acabamos não indo. Aí esse dia nós decidimos, não, hoje nós vamos, embaixo de chuva, de sol, nós vamos. Aí foi onde foi o desejo do coração mesmo. E aí a senhora ficou aqui na AD Cafelândia, porque quem vem é difícil sair, né, irmã? Quem conhece, quem tem esse encontro com Jesus, né? Realmente, é verdade. Missionária Andréia, Oi. quem te convidou para vir para a AD Cafelândia? Como que a senhora chegou à AD Cafelândia? Bom, ninguém me convidou, não. Deus, hein? Eu fiquei sabendo do Janeiro Profético que vocês estavam, né? E nós tínhamos passado um vento bastante forte em casa, em termos de ministerialmente falando. E eu falei assim, não, Deus está com a gente, né? A gente vive falando, Deus está com a gente em tudo. Mas da mesma forma que eu vim para a Cafelândia pelas mãos do Senhor, que é outro testemunho, uma hora, outra eu conto. E para ir embora também a gente, né? Para pôr a tenda, a gente tem que vir onde Deus manda fincar. Para levantar a tenda, tem que ir. Eu queria ir embora de Cafelândia. E eu falei assim, gente, o único jeito é a gente fazer campanha. Mas se a gente falar entre nós, eu, meus filhos, meu marido, isso foi em dezembro. A gente vai abrir a palavra, tudo vai ser para nós. Tudo vai ser joinha. E se a gente pôr o pé lá fora e não for, a gente vai quebrar no meio, vai ficar igual o Jonas. E eu tem uma coisa, Graça, que eu tenho medo, é da mão de Deus. E aí eu peguei e falei, bom, vamos procurar uma igreja, como que a gente vai fazer? Aí eu tô no Facebook e tá. Eu falei, mas gente, essa igreja é um avivamento, né? Toda hora tem coisa. Aí eu comecei a prestar atenção no post e eu vi a Zete. Eu já vi a Zete pregar em São Paulo. E o Davi Josué também, parece que era do eu vi meus sobrinhos falar e tudo, mas eu nunca tinha visto ele pregar. Eu falei, nossa. Eu falei, mas gente,
Aí meu filho falou assim, mãe, que custa? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Então vocês começaram, acho que na metade do mês, né? Para o fim. Isso. E eu falei assim, vamos orar, e se for de Deus, a gente vai. Acho que as 3 primeiras cultos de vocês eu não fui, porque eu não fui no Alisson, não fui no Schneider, não fui. Mas lá de onde eu ainda estava com a padeira, eu ouvi o dia do Schneider, que eu vim passando na rua, e vocês fecharam a rua, e eu ouvi. Meu menino falou assim, Rodrigo, mãe, olha lá, a gente tá perdendo. Eu falei, eu vou fazer o quê? Tá trabalhando, né? Mas a nossa campanha, eu falei, tá. Aí a gente orou um dia, eu falei, vamos. A gente foi no primeiro dia, foi a Cássia que pregou. E ela prega, nós todos sentados. Você vê, até hoje a gente senta tudo junto, sentado. Aí quando ela começou a falar, do nada ela para. Do nada, o pastor Nambala sabe disso. Do nada ela para e fala, você está no centro da vontade de Deus, você está na cidade onde não gosta, você está no lugar onde não gosta, mas Deus vai preparar uma casa para você e ainda o seu tempo não acabou. Eu falei, não é possível. Eu falei, agora só de raiva eu vou e todos os dias, não é possível que isso daí não vai ser quebrado. Deus respondeu. Mas não é. Eu já podia ter pegado, cheguei, a gente amou o culto. Aí chegou falando com meu marido, e eu vou te contar um segredo. Tinha 7 anos que meu marido não punha o pé na igreja. Olha só, que bênção. A nossa igreja é abençoada. 7 anos. E aí a gente tá. E chegamos em casa, né? Igual todo dia. A gente chega para comentar os cultos. E a gente chegou. Meu marido só olhando. Vocês vieram da onde? Eu falei, da igreja. De que igreja? Do Nambala. Que Nambala? É um pastor da África que tem aqui. Mas é aquela lá de baixo? É. Mas ela não estava lá embaixo, não. Estava, mas agora está aqui perto do Valdomiro. Ele falou, tá. Aí a gente passou, os meninos passou, e eu já me agitando, falei assim, eu tô indo, que eu vou para a igreja. E ele, fechou a porta. Falei, onde você vai? Ele falou, eu vou nessa igreja, que a senhora também. Eu quero receber essa bênção também. Aí ficou os 6, um olhando para o outro, porque a gente conversa no olhar, e a gente falou, é melhor a gente ficar fechar na boca para não perder a bênção. Pois ele foi em todos os cultos. Verdade. Fazia 7 anos que meu marido não punha o pé na igreja. Glória a Deus. E aí a gente foi, e ele foi mesmo, afinco, veio todos os dias. Mas todos os dias fica. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar onde? Aí voltamos para a caverna de novo. Aí o pastor Nambala, eu não sei qual dos meninos falou assim, mãe, se nós tivermos uma visita ou um telefonema do pastor ou de alguém, a gente vai saber para onde é. Quem ligar, quem aparecer, vamos ficar com a nossa viola no saco. Quem aparece? Pastor Nambala. Aí eu vou falar, mas sério, chefe? Eu falei, não acredito. Ele veio saber, conversar com a gente, comigo, com o Rogério, primeiro, né? Aí a gente conversou e tudo, aí ele nem sabia disso. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para os meninos, o pastor e a pastora foi lá na padaria. Eles, meu Deus. Aí o Matheus, eu já sabia. A hora que a Regina olhou para a minha cara, com aquela cara, eu já sabia. Eu trabalhei com ela há 2 anos. Sobrou até para mim, viu? E não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, e agora a gente vai orar? A gente até que relutou, não vou mentir não, porque a gente conhece Cafelândia, né? Sabe que é bastante difícil. Mas a gente tem que, assim, não tem como você não ler aquela passagem quando Maria fala, cumpra-se em mim a tua palavra. A gente não pode só obedecer a Deus quando Ele está nos dando. É melhor a gente obedecer a Deus quando Ele requer. Para mim é difícil ficar em Cafelândia, mas eu tenho que olhar para o céu. Então, olho para o céu, eu esqueço da minha dificuldade, porque o céu, ele alivia a minha dificuldade. E aí a gente foi ficando. Aí algumas coisas na vida dos meninos, igual do Rodrigo, está se cumprindo, né? E Deus falou que ia cumprir muita promessa na nossa vida ministerial. Meu marido anda mexido, está trabalhando agora à noite, toda vez ele fala, mas não dá para mim, eu tenho que arrumar outro emprego, porque eu não posso ficar, porque está de noite, né? Ele sabe que é um trabalhar de Deus, né? Ele está fazendo de tudo para estar em comunhão. Ele fez um propósito que
no Congresso dos Jovens, ele vai estar em comunhão. Glória né? a Deus. Então, vamos ver se ele vai conseguir. Se não conseguir, é um novembro, é dezembro, o importa é que ele está batalhando. E eu fiquei aqui não por nada, mas eu vi já o milagre do meu marido. Glória a 7 Deus. anos sem entrar numa igreja. E, de repente, ele ouviu falar do culto, que a gente chegou todo elétrico em casa, e, de repente, ele falou, não, eu também vou. Também quero conhecer. E ele foi todos os dias, e dizimou, e abençoou a Zete. E, sabe, e assim, ele não foi só foi, ele foi e já quis participar. Algumas vezes cantou no grupo aqui. Então, assim, o desejo dele despertou de uma vez. Então, eu falo que essa igreja tem palavra. Enquanto tiver palavra, passa o vendaval que passar. Precisa de alguns ajustes, como toda a casa. Mas, enquanto tiver palavra, precisa da palavra. Eu acho que é isso que fisgou ele. Eu acho que vai fisgar bastante gente ainda. Amém. Amém. E a comunhão, ela é importante, né, irmã Regina? As pessoas, às vezes, elas não valorizam a comunhão que a gente tem que ter um entre o outro, não é? Eu falo que a comunhão é a primordial para tudo, né? É a base de tudo, é a base de tudo. Porque não adianta eu estar na igreja orando, cantando, louvando e olhando torto para o irmão. Aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. É acolhendo, é abraçando, é dividindo as dificuldades, é dividindo as alegrias, é ajudando nos momentos difíceis, é ajudando, compartilhando os momentos bons. Como você disse, a comunhão. A comunhão é o ponto principal de tudo. Porque a gente precisa ter essa comunhão, esse contato um com o outro. Para mim conhecer a irmã Regina, para a irmã Regina me conhecer, conhecer a missionária. Não é missionária? Eu acho que a comunhão vem do Senhor. Como que a gente tem comunhão com o Senhor? Falando com Ele todo dia. Para Ele se preocupar com a gente. E aí, se a gente tem alguém que se preocupa conosco todo dia, por que não se preocupar com os nossos irmãos? Por que não se preocupar com a sua família? Por que não se preocupar com a igreja? Né? A gente precisa de olhar para o lado, de verdade, né? Olhar dentro do olho, né? Falar, eu te amo de verdade. Ou eu falar, eu amo você em Cristo de verdade. Abraçar para chorar de verdade, né? O coração bater um no outro, tuque, tuque, tuque. É isso que Deus quer. Não é para foto, não é para selfie. É nos bastidores que a gente vai encontrar as pessoas que vão segurar a nossa mão quando a gente tropeçar. É o que eu falo também. Às vezes, as pessoas veem na igreja assim, eu fico meio distante, mas só que eu observo tudo. Até uma criança que falta, eu percebo. Às vezes eu não comento com ninguém, mas na minha casa eu me preocupo. Por que fulano veio? Às vezes eu não comento com o pastor, não comento com a irmã Andréa, conversa muito, não comento com ela, mas ligo para a pessoa, irmã, o que está acontecendo? Ou mando uma mensagem, irmã, está precisando de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Fala se quiser, porque às vezes a pessoa está com problema e não quer se abrir com a gente. Né? Mas às vezes só o fato de você mandar uma mensagem, está acontecendo alguma coisa, já transforma aquela pessoa. Ela já volta àquela comunhão antiga. Eu acho isso muito importante. Irmãos, como foi o nosso programa hoje? Você gostou? Eu amei. Meninas, eu amei a participação de vocês. Que testemunho forte, que testemunho maravilhoso foi esse. Impactante, como eu falei. Seria um testemunho impactante das meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer aos nossos pastores, pastor Nambala e pastora Divina, por confiar, por entregar esse programa a mim. Obrigada. Gostaria de agradecer a você, meu convidado de honra, que ficou até agora, que comentou, compartilhou.
Eu amei estar com você essa noite. Muito, muito obrigada. E não perca, amanhã será a nossa sexta-feira das meninas. Será o nosso encontro. Você é nosso convidado. Não perca. Domingo, domingo da família, teremos a nossa conferência profética. Não perca. E até já. Tchau, tchau. Segunda conferência profética, tempo de Segunda conferência profética, tempo de florescer, confirmado apóstolo Edael Johnson. Jogando seu Deus que fiz a promessa. Qual foi o dia que eu te deixei? Qual foi o dia que eu perdi uma batalha? Eu estou dando uma ordem para a macumbeira chamada Silvana tirar o teu nome daquele lugar. Era para alguém estar dando glória, mas tudo bem. Aquela mulher que mora lá na rua e tu sabe quem é, que está fazendo de tudo para destruir a tua família, o anjo está dando uma navalha cheia, está dando a ordem, está dizendo: tira o nome da família Souza de lá, porque está tendo milagre. Você vai dar glória ou vai deixar para Deus? Fala para ela contar os dias, porque a tempestade se acalma hoje. O vento forte, diz o Senhor, fala para ela ficar em paz. A morte está sendo paralisada. O que quebrou será refeito. As malas que passou indo, vai passar voltando. Se eu fosse alguém, estava dando glória, mas tudo bem. As malas que passou indo embora, vai passar voltando. Deus está dizendo: eu vou mandar aquele homem voltar. Eu vou mandar. Eu estou dando ordem para a pomba gira. Tira a mão dele, porque ele é teu, diz o Senhor. Você vai... Meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno, aqui apóstolo Edael Johnson, falando da alegria e do privilégio que eu terei de estar com vocês em Cafelândia, no dia 6, 7 e também no dia 8 de setembro, nessa segunda conferência profética, juntamente com meu amigo pastor Nambala e a pastora Divina, na Assembleia de Deus em Cafelândia. Será incrível, serão 3 dias do sobrenatural. Eu quero olhar dentro dos teus olhos, ser boca de Deus e profeta para a tua vida, porque entre a boca do profeta e o coração de quem crê, há sempre um destino profético. E nessa ocasião, eu quero ser boca de Deus e dizer que Deus vai mudar o rumo da tua história. Te aguardo na ponta do altar, será extremamente sobrenatural. Não perca por nada. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus.